Meus irmãos, graça e paz. Eu trago saudações da cidade de Salvador, Bahia. E também da minha metade que ficou lá, pastora Jéssica Carvalho, que está conduzindo o culto nessa hora lá na nossa igreja. E eu me sinto honrado em poder conhecer uma parte do corpo de Cristo e também conhecer, pastor Marcos, um pouco da história do Senhor. O pastor Orlando veio falando da sua trajetória. E ver tudo isso, eu vejo que é a mão de Deus sobre a vida do Senhor. Eu quero honrar todos os santos, os príncipes e princesas que servem nesse ministério, os cooperadores, auxiliares, os pastores, os presbíteros, todos que estão envolvidos no trabalho dessa obra. Eu quero agradecer por tudo que vocês fizeram nesse lugar em 2017. Eu queria que toda igreja, como um só corpo, aplaudisse ao Senhor por tudo que o Senhor fez nesse ano que está se findando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pela vontade de Deus eu estou aqui nessa manhã, e eu estou com a família carioca que Deus me deu. Ele me disse que não gostava muito de baiano, mas quando ele me conheceu, ele se apaixonou pela Bahia. Meu querido amigo, pastor Orlando Tosta, vindo com a sua esposa, com seus filhos. É uma família que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, e eu sou honrado por ser amigo dessa família e por me considerar, mesmo que seja intruso, já parte dessa família. Sem muita demora, meus irmãos, eu quero que vocês, por favor, abram sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu quero falar nessa manhã sobre os princípios e a natureza da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu amo o som dessas páginas virando. É sinal de que essa igreja é apaixonada pela palavra. Eu quero abordar alguns pontos nessa manhã, alguns pontos importantes, sobre o propósito para o qual a ceia passou a existir e por que ela foi estabelecida para nós como memorial. Eu acredito que se você me emprestar 40 minutos do seu coração, você vai mudar 30 anos da sua história. Por isso eu peço toda a atenção possível, por favor. Não vou enfadar vocês. Não vou enfadar vocês. Eu sei que nós iremos entrar no cerimonial, que para mim é o evento mais importante do que tudo que possa ser feito dentro da casa de Deus. Por isso eu não quero me alongar com o que o Espírito Santo irá falar através de mim nessa manhã. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Quem achou, diga: eu tenho uma palavra. Mais uma vez, 1, 2, 3. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Pois o Senhor Jesus, aleluia, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças naquela noite, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que por vós é partido. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado os discípulos, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento em meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Posso ouvir um amém? Amém. Meus queridos, se assentem, por favor. Glória a Deus. A atmosfera está muito leve para pregar. Eu estou me sentindo muito à vontade nesse altar. Isso mostra que eu estou diante de uma igreja de oração, de uma igreja de renúncia de propósito. Eu tenho andado por todo o nosso país. Eu tenho observado que o problema dessa geração é não entender a motivação para a qual ela foi criada. O homem, por ter recebido a natureza de Deus ao ser criado, a sua imagem, a sua semelhança, ele devia entender a motivação para a qual ele existe e viver subjugado a essa motivação que o Criador colocou dentro de cada um de nós. O homem, ele nasceu para um único propósito, como Paulo diz na Epístola aos Efésios: nós fomos formados nele para o louvor da sua glória. Cada criatura que existe nesse planeta,
Cada homem e mulher espalhada nesse mundo, ele nasceu essencialmente para um único propósito: revelar a pessoa que o criou. É por isso que quando nós estamos na roda de amigos e nós conversamos assim, dizemos: irmão, vou te contar uma coisa, mas por favor não conte a ninguém. É quase impossível aquela conversa terminar ali, porque o homem nasceu não para guardar segredos, mas para revelar segredos. Eu vi um glória a Deus ali, graças a Deus. Nós não nascemos para guardar segredos. Nós nascemos para sermos um canal para dentro dessa terra revelar segredos. A nossa única deficiência na nossa mentalidade é que nós sempre queremos receber sem entendermos que nós nascemos para dar. O céu, ele só pode entregar algo a alguma pessoa se o céu ver que essa pessoa entendeu a motivação para a qual ela existe. E o homem ou a mulher vivente nesse mundo, ele nasceu para revelar, para entregar, para manifestar. Eu queria que você olhasse para o seu companheiro que está do seu lado, por favor, nessa manhã, e falasse para ele assim: eu tenho uma coisa boa para te dizer. Você não é um baú, você é um canal. Então por isso que Jesus te salvou, para que você manifeste o céu na terra. Tudo que Deus tem plantado na sua vida não vai morrer em você. Eu vi um glória a Deus aqui nessa manhã. Tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida não vai morrer em você. Agora, por que, pastor Leonardo, não vai morrer em mim? Porque eu sou apenas um canal nessa terra para revelar os segredos do meu Criador. Mas essa geração, ela não entende a motivação para a qual ela foi criada. Para que nós fomos criados? Revelar a glória daquele que nos criou. A nossa geração está motivada em receber, para reter em nós o que nós recebemos. E Paulo, como apóstolo dos gentios poderoso, com tanta autoridade do Espírito Santo, ele se levanta no meio da igreja de Corinto, escrevendo a sua epístola, e ele diz: eu recebi do Senhor aquilo que eu vos entreguei. O céu só está disposto a dar para quem já vive uma vida entregue aqui na terra. Ah, que é isso, gente? Se você está vivendo uma vida de entrega, se você está vivendo uma vida de intensidade, se para você a sua vida não é mais preciosa, se para você o seu tempo não é mais precioso para ti, se para você a sua saúde não é mais preciosa para ti, mas sim para Ele, se para você a sua família não é mais sua, mas sua família já tem um dono que não é você, se você já entregou tudo a Ele, fica tranquilo, você vai receber muita coisa do céu. Coloca a mão no ombro desse filho de Deus que está do seu lado, por favor, e diga para ele assim: se você está disposto a dar tudo que é seu para Ele, Ele também está disposto a dar tudo que é dele para você. Tem alguém que pode aplaudir o Senhor dando glória ao nome dele? Aleluia! O apóstolo Paulo não teve ninguém para ensinar a ele. Por 3 vezes ele tentou ir até a cidade de Jerusalém, buscando em Pedro refúgio para ensinar as coisas concernentes ao Senhor. E Pedro empurrava Paulo para fora, colocando Paulo em barcos para Tarso, onde ele ficou 14 anos excluído do seio da eclésia da igreja de Jerusalém. Mas não era porque não se levantou nenhum homem para dar a ele a conhecer as coisas de Deus, que Deus viu isso como impedimento. Às vezes você se pergunta por que algumas pessoas não são levantadas para te ensinar, em algumas fases da sua vida, ou para te instruir, em alguns momentos da sua história. Isso é apenas um sinal de que Deus está te mostrando que não existe barreira que possa pedir dele se revelar a você, para que você revele a ele aos outros. Aleluia. O primeiro princípio da ceia: a ceia é uma revelação. Repita comigo: a ceia é uma revelação. Vamos lá, 1, 2, 3. Agora eu queria que toda igreja apaixonada pela palavra me pergunte para mim, pastor, o que é uma revelação?
Toda revelação procede de Deus. A revelação é uma partícula que expressa o próprio Deus. Porque todas as vezes que ele fala, ele revela. Porque quando ele fala, ele gera. Quando ele gera, ele revela. Paulo recebeu por revelação um mandamento que o próprio Senhor Jesus instituiu para nós. Mas eu quero falar um pouco sobre a carreira que levou Jesus a tornar a ceia um memorial em lembrança dele. Por que o pão? Por que o vinho? Por que na noite? Por que no dia da sua traição? Por que o pão tem que ser partido? Porque nem todos podem comer, só os seus discípulos, só os seus filhos. Tudo isso são princípios de leis espirituais que Jesus estabeleceu na terra para ensinar muita coisa para toda a igreja. E se você quer saber o que Deus quer falar com você a partir de agora, levante a sua mão só para eu saber, se você quer saber. Olha o que o texto diz. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, repita comigo forte, traído. Mais uma vez. A palavra traído vem de uma raiz hebraica chamada lailai, que significa um momento de muita aflição, um momento de muita angústia, um momento de trevas, um momento de tristeza, um momento de pressão. Então, em um grande momento de pressão, no meio das trevas, mergulhado em crise, no meio de muitas pressões e ataques emocionais, espirituais e ataques físicos, Jesus entrou em um cenáculo e se reuniu com seus discípulos. O primeiro ingrediente da ceia, o primeiro princípio que Deus nos ensina é o seguinte: nos momentos de pressões, quem se exclui, seca-se fora do corpo. No momento de pressão, quando nós nos isolamos, somos subjugados pela pressão espiritual, pela pressão emocional e pela pressão física. A nossa maior decisão que devemos tomar nos dias de pressão é entrar no cenáculo para nos reunir com aquele que nós amamos. A primeira coisa que Satanás tenta fazer quando nós estamos vivendo dias de pressões na nossa vida é não ir mais para a casa de Deus. Para que eu vou para a igreja? Eu não vou conseguir adorar, eu não estou animado. Para que eu vou para a igreja? Eu não vou conseguir me reunir com meus irmãos, eu não estou bem, eu não vou conseguir abraçar, conversar com ninguém. Mas Jesus estava nos dando um princípio muito poderoso. Se a pressão alcançou a sua vida, se reúna no meio daqueles que vocês amam para você encontrar consolo. O poder da unidade consola uma mente pressionada. Me perdoe, quando nos dias da minha pressão, quando nos dias da minha dor, eu me reúno com pessoas que comungam da mesma coisa que eu compartilho com eles o mesmo sofrimento que eu estou passando. Primeiro princípio da ceia, ele foi para onde? Para um cenáculo, no dia de pressão, no dia de angústia, no dia de trevas, no dia de tribulação. Ele se reuniu em koinonia com seus discípulos. E sabe uma coisa que é terrível? Satanás, ele sempre quis destruir a vida de Jó. O que impedia para que Satanás tocasse a vida de Jó era a cerca viva que estava ao redor de Jó. E a palavra cerca no original significa mesa. Jó tinha uma mesa ao redor dele que impedia que Satanás destruísse a vida dele. E a mesa representava o vínculo que ele tinha com a sua família. É por isso que antes de Satanás colocar a enfermidade nele, Satanás destruiu a sua família primeiro. Nos dias de angústia, nos dias de pressão, nos dias de dores existenciais da nossa alma, nós temos que fazer como Davi disse: eu vou me alegrar quando eu entrar na casa do Senhor, porque lá no meio dos meus irmãos, o Espírito Santo vai me consolar, vai me encher, e eu não vou sair da mesma forma que eu entrei. Olha para o seu irmão e diga para ele: não fuja nos dias de crise.
Diga forte, não fuja nos dias de crise. Aleluia! Olha que coisa tão horripilante. Meu pastor Marcos, além de ele estar em um dia de crise, um dia de dor existencial, um dia de muita pressão, nesse mesmo dia ele ainda foi traído. Você sabe o que faz um empresário que era milionário e quebrou voltar a ser milionário? É a ideia do que ele tem, de quem ele é. Ele tinha tudo, ele perde tudo, mas no meio da miséria ele diz assim: eu sei quem eu sou, eu sei que eu posso conseguir, e rapidamente ele vai sair daquela condição. A etapa do ter se baseia no ser. Eu tenho porque eu sou, e eu sou porque eu tenho. Mas em dias de crise, em dias de grandes tribulações, nós perdemos a real essência da nossa identidade, gente. Quem está entendendo isso aqui? Perdemos a real essência da nossa identidade. Você não se reconhece mais. E a traição, ela vaticina que no meio daquela crise você é uma pessoa sem valor. Porque quando você é traído por alguém que você ama e que aparentemente te amava, ela está expressando que você não tem nenhum valor corrente na vida dela. Ele estava num dia de grande pressão, porém reunido com seus irmãos, mas ele estava vivendo uma crise existencial, porque aquele que ele amava não estava dando valor a ele. Havia vendido ele por quantas moedas de prata, gente? Quantas moedas? 30 moedas de prata. E no meio daquilo tudo ele faz algo que é lindo. Eu quero correr. Pergunte para mim forte: pastor Leonardo, o que Jesus faz? Ele toma um pão sem fermento. Ele levanta um pão sem fermento. Fora daquela reunião estavam assistindo demônios. Fora daquela reunião estavam assistindo os inimigos de Deus. Fora daquela reunião estavam assistindo pessoas que queriam ver o Filho de Deus crucificado. Mas no momento de pressão, quando ninguém estava dando valor a ele, ele levantou um pão sem fermento. Porque ele fez a Santa Ceia no final da sua vida. Porque ele não fez a Santa Ceia no início do seu ministério. Porque no meio de uma pressão, quando ninguém estava dando valor a ele, ele levantou o pão sem fermento e disse: Satanás, esse é meu corpo, e olhe se na minha trajetória eu tenho algum fermento, eu tenho algum pecado. Olhe se na minha trajetória eu me vendi nos momentos da minha dor. Aleluia! Ele levanta o pão e disse: diante de Deus, de homens, de anjos e de demônios, veja, eu não cometi pecado algum. Aleluia. Quando ele levanta aquele pão, ele diz: fale comigo forte: não cometi pecado algum. Fala. Outra vez, 1, 2, 3. Ele estava dizendo assim: você pode me colocar na pressão, você pode fazer com que as pessoas não me dêem valor, mas você não tem poder sobre mim, porque eu tenho natureza santa do meu Pai. Eu sou santo como meu Pai, sou poderoso como meu Pai. Meu Deus! Aleluia! É por isso que ele disse: está vindo o filho da perdição, mas ele não tem nada comigo, porque eu não tenho fermento para alimentar o desejo de pecado dele. Ah, o que é isso, gente? E quando ele... Raya somandi, ai, ai. Raya camon vossubi, ai. Quando ele levanta aquele pão sem fermento, Satanás olha e diz: como é que um cara desse, no meio de uma pressão, como é que um cara desse desvalorizado, como é que um cara desse sabe que vai ser crucificado daqui a algumas horas, está levantando o pão e está dizendo: em mim você não achou nada para me acusar? Estou vendo, estou sentindo algo saindo desse altar aqui. Que coisa é essa? Você pode levantar suas mãos por alguns segundos e adorar o Senhor? Adore o Senhor, adore o Senhor. Adore o Senhor, adore isso, adore o Senhor. Enche essa casa de incenso, enche essa casa de incenso. Enche essa casa de incenso, enche essa casa de incenso.
Aleluia! Vou correr, tem poucos minutos. Ele levanta o pão e disse: Satanás não tem nada em mim, porque em mim não há pecado. E sabe o que é pior, Satanás? Além de eu não ter pecado em mim, eu vou partir quem eu sou com os outros. O que é isso, gente? Além de eu não ter pecado em mim, eu vou pegar esse pão e vou partir, vou liberar para. Satanás, você pode até me levar para uma cruz, mas é a pior coisa que você vai fazer, porque o grão de trigo só multiplica quando ele é morto, e quando eu morrer, não vai ser só eu que vou ser um pão sem fermento, eu vou levantar uma nação da mesma semelhança. Aleluia! Tem alguém que pode adorar o nome do Senhor nesse lugar? Glória a Jesus. Pergunta-me forte, fala assim: pastor Leonardo, o que ele fez? Ele distribuiu o legado dele para homens fracos. Tem alguém fraco aqui? Porque o poder de Deus só se aperfeiçoa se você for um deles. Aleluia. Ele parte o pão. Só que antes de partir um pão tem uma coisa, mas como vocês não querem saber, eu falo daqui a um ano quando eu voltar para cá, se o Senhor me trouxer. Antes dele partir o pão, ele dá graças. A gratidão é a mãe da multiplicação. Só multiplica quem é grato. Por isso que isso se multiplicou, pastor. Eu vejo gratidão nos seus olhos, homem de Deus. Nos olhos da sua esposa. Oh, meu Deus. Eu só posso multiplicar algo se eu tiver o princípio da gratidão. Eu quero que essa parte aqui fale gra, essa aqui vai falar ti, essa aqui vai falar dão. O senhor me autoriza, pastor? Por favor, tá bom? Esse lado gra, esse lado ti, esse lado dão. Vou contar até 3, tá bom, meus irmãos? 1, 2, 3. Outra vez. Você já reparou que o nome é dividido em 3 setores conjugados? Gratidão. Mas como vocês não querem saber esse mistério, deixa eu pular esse assunto aqui. Quem quer saber pode levantar suas mãos e glorificar o nome do Senhor. Porque a gratidão é um canal que abre a prosperidade do céu para o seu espírito, para a sua alma, para o seu corpo. Quando você é uma pessoa que expressa gratidão, você está abrindo um canal no céu que vai encher o seu espírito de prosperidade, a sua alma de prosperidade, e vai construir essa prosperidade a partir do seu corpo. Toda pessoa grata é uma pessoa que vai multiplicar. Por que, gente? O que foi que aconteceu com o povo que caiu no deserto e morreu no deserto? O que aconteceu com eles? Por que eles morreram no deserto? Porque eles não foram gratos. E quem é grato, pega o caminho andando e chega primeiro do que aqueles que começaram antes. O que é isso? Às vezes você se pergunta assim: como é que eu tenho 10 anos nessa área, e fulano tem 2 anos, e fulano já tem tudo que eu não tenho? Fulano começou depois de você, mas ele tem o que você precisa ter: gratidão. Antes dele multiplicar a natureza dele sem pecado, o que ele faz primeiro, irmãos? Dou graças. A gratidão produz multiplicação. Então todas as vezes que você se levantar no amanhã, você fala: Senhor, graças. E Ele vai multiplicar o que Ele tem para ti naquele dia. Quem aqui mora em um lugar onde os pássaros cantam? Cantam sempre. Quem mora aqui? Antes dos pássaros começarem a colher os frutos e as sementes dos dias, entre 3h30 e 4 da manhã, os pássaros começam a cantar. E você está naquela janela e você não entende como é que um pássaro no escuro está cantando por quê? Por quê e para quê? É porque o pássaro entende um princípio que os homens desconhecem. Os pássaros agradecem na noite para colher no dia. Quando o apóstolo Paulo diz assim: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de
bênção. A palavra bendito significa dar tributo a quem é de direito. No momento que você dá o tributo, que você é grato pelo que Ele é, Ele nos abençoa com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Olha que segredo lindo, gente. Enquanto você está dormindo, os pássaros estão sendo gratos para colher. Quando você acorda, os pássaros não vão mais cantar, os pássaros já vão colher. Você tem que andar na contramão do mundo. Enquanto muitos estão esperando o dia amanhecer para ser grato e colher, agradeça quando tudo for trevas, para quando o dia vir, você colher aquilo que você pagou naqueles dias ruins. Aleluia! Os dias de trevas, Ele te dá uma grande possibilidade. Se você agradecer neles, eu vou multiplicar tudo aquilo que você tinha em 2 vezes. O que foi que fez Jó dobrar tudo que ele tinha, meus irmãos? O que foi? Foi uma declaração apenas. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Qual é a palavra que ele disse? Bendito seja o nome do Senhor. Olha o seu irmão e diga para ele assim: bendito. Fala para ele: bendito é um símbolo da gratidão. E quando você agradece na dor, Ele multiplica a sua herança. Ele multiplica a sua herança. Ele multiplica, quem recebe essa palavra, Ele multiplica a sua herança. Jesus dá graça e parte o pão. Porque a ação de graças, a gratidão gera o quê? Multiplicação. Quando Ele parte esse pão e Ele coloca nas mãos dos seus discípulos, para os seus discípulos comer, seus discípulos comem aquele pão e Ele diz: esse é o meu corpo, fazer isto em memória de mim. Isso quer dizer que todas as vezes que eu como um pão do Senhor, na sua mesa, na sua casa, eu estou além de lembrar dEle, eu estou colocando a natureza dEle dentro de mim. Porque lembrar sem realizar são lembranças naturais. Deus nunca te faz lembrar nada que Ele já não te deu capacidade de você realizar. No momento que você coloca o pão da ceia na sua boca, a natureza dele dentro de você, ela se mistura com o seu sangue. Quando você come um pão, para onde vai todos os tipos de substância do pão? Para onde? Para onde? Você já percebeu que é muito doloroso você vir para a ceia do Senhor? Satanás arruma ao longo da semana muitas coisas para que você não venha para cá. É porque Satanás sabe que quando você come o pão, a natureza do pão se mistura com o seu sangue. O que é isso, gente? Meu Deus, meu Deus. A natureza do pão se mistura com o seu sangue. E se a serpente vier morder você e sentir que você tem um sangue daquele que feriu a cabeça dela, vocês estão entendendo aí? Que igreja linda, fantástica vocês. Quando você toma a ceia do Senhor, a natureza do Senhor se mistura com o seu DNA. E se a serpente se levantar ao longo da semana para morder você através de muitas circunstâncias, a serpente vai sentir que você tem o mesmo DNA do Nazareno que feriu a cabeça dela há 2000 anos, é 17 atrás. Aí um demônio conversa com outro e diz assim: ela foi para a igreja? Foi. Tomou ceia? Tomou. Ih, rapaz, vamos deixar ela em paz por um tempo. Aleluia. Glória a Jesus. Ela foi para a ceia? Foi. Chegou lá, tomou? Não tomou não. Você se sentiu culpado, então vamos acabar com ela. A ceia é uma procuração, onde você revalida todos os meses para você continuar representando o seu rei. Os embaixadores de César tinham que mês em mês irem fazer recenseamento em Roma para que César renovasse a procuração deles. E na procuração dizia assim: aonde estiver um centurião, um governador, um soldado romano, eu, César, estarei sendo representado através da vida dele.
uma vez por mês, os romanos, os governantes, se reuniam em Roma. Quando não podiam ir para Roma, iam para um centro de ajuntamento, como na Síria, onde Pilatos ia sempre encontrar-se com o governador Suplício Quirino, um dos maiorais do Império Romano. Mensalmente eles tinham que ir para lá para que a procuração fosse assinada. E quando eles voltassem para o seu lugar de jurisdição, todo invasor que se levantasse contra eles, eles falavam assim: César agora está falando através de mim. Quando você vem para a ceia do Senhor, comer do pão do Senhor, beber do cálice do Senhor, você está renovando a procuração celestial de filho de Deus. E quando você sai daqui, a sua procuração está renovada. Então você pode levantar sua mão e dizer: o Senhor dos Exércitos está falando através de mim nessa terra. Quem está recebendo essa palavra aqui? Quem está recebendo essa palavra aqui? O Senhor está renovando procurações celestiais nessa manhã. Quando você sair daqui, a palavra da sua boca será a palavra do seu Deus. Olha para o seu irmão e diga para ele: quando você sair daqui, a palavra da sua boca vai ser a palavra do seu Deus. E tem algo importante: a palavra do seu Deus cria todas as coisas. Então, através da sua boca, a partir de hoje, coisas novas serão criadas a partir da sua voz. Quem pode aplaudir o Senhor com alegria? Os discípulos comem o pão. Os discípulos recebem a natureza de Cristo no sangue deles. É por isso que quando Pedro, Tiago e João tentaram ir embora, e os discípulos de Emaús, eles não podiam ir embora, porque existia algo neles que estava unido a Cristo. Por mais que Pedro quisesse voltar a ser pescador, ele não conseguia mais, porque o DNA do Cristo estava nele. É por isso que quando os discípulos, quando João foi pescar com Pedro, tentando também viver o que Pedro queria, ele não conseguia, porque o DNA do Senhor estava nele. Quantas vezes você tentou ir embora e parece que tem algo dentro de você que diz: você não pode mais. Você está preso. Você está amarrado a Ele. Você está vinculado a Ele. Porque não foi a justiça dele não foi a sua justiça que te justificou, foi a justiça dele que te tornou um cidadão celestial. Você está preso a Ele. Então você vai numa boate e você diz: não me sinto mais daqui. Você vai num bar, você diz: eu não me sinto mais daqui. Você vai na escola de samba, você diz: eu não me sinto mais daqui. Porque o DNA dele agora está em você. No momento que ele levanta da cruz, me perdoe, que ele levanta do sepulcro, se o corpo dele é o pão que ele colocou em mim, se a carne dele é um símbolo do pão que ele colocou em mim, se ele ressuscita, o que está dentro de mim, ressuscita também. Obrigado pelo seu glória a Deus, tão feliz. No momento que Jesus levanta do sepulcro, os discípulos sentiram algo estranho, mas eles estavam muito incrédulos. E Deus tem que levantar uma coisa que Deus sempre levanta para chamar a atenção de homem. Onde está o mestre? Oi Maria, estou aqui, sou o jardineiro. Vai lá avisar aqueles incrédulos que tomaram a ceia. Você nem tomou a ceia, eles tomaram. E vai avisar aqueles homens que eu vivo e vou para o meu pai, o vosso pai. E Maria vai correndo falar com eles e diz: olha, o mestre ressuscitou. E ele diz assim: será mesmo? A gente não acredita muito no ministério de mulher. Assim como Eva foi a primeira a cair no Éden, Maria foi o primeiro ser a ser restaurado na ressurreição. E Maria está correndo atrás dos Adões, que são os discípulos. Em Gênesis, Maria cai e vai até Adão para levá-lo à queda. No Novo Testamento, Maria vê a ressurreição e vai até os seus Adões para expressar-lhes a vida.
ela vai até os discípulos e fala: nosso mestre ressuscitou. Eles sentiram algo estranho neles, mas eles não sabiam, estavam muito incrédulos. Então vai Pedro e João correndo atrás do sepulcro, querendo reencontrar o Senhor, porque existia algo neles que não deixavam eles viverem longe daquele que morreu por eles. E para concluir, já chegou a minha hora. Após os discípulos comeram pão, pastor Orlando, Jesus levantou um cálice e disse: esse é o cálice do Novo Testamento em meu nome. Você sabe por que o Novo Testamento não pode ser mais quebrado? Porque o Novo Testamento não é um pacto de Deus com o homem. O Novo Testamento é um pacto de Deus com Deus. O Novo Testamento não pode ser quebrado, porque o Novo Testamento não é como a lei. A lei era o pacto de Deus com Moisés, de Deus com o homem. O Novo Testamento é um pacto de Deus com Deus, do Pai com o Filho. Glória a Deus. Acaba agora. Levante sua mão direita assim comigo. Faça como se você estivesse pegando um cálice assim. Fale forte comigo assim: esse é o meu sangue. Olhe para cá agora. Todas as vezes que um príncipe ganhava uma batalha para um rei, ele levantava um cálice dizendo: viva o rei. Aquele cálice que o príncipe levantava para dar glória ao rei, representava o sangue que ele entregou em favor do rei. Nas batalhas, nas guerras, nas lutas e todas essas coisas. No momento que Jesus levanta o cálice, ele fala: esse é o novo pacto do meu sangue. Ele estava dizendo assim: eu ainda não fui para a cruz, mas mesmo não indo, quando eu for, não vai ter jeito, eu vou vencer do mesmo jeito. Tem gente que fala assim: não conte a vitória antes do tempo, não é isso? Ele levantou o cálice e disse: não tem como me derrotar, porque eu não tenho fermento no meu pão. Ele levantou o cálice, mais uma vez, levanta o cálice, mais uma vez, diga comigo assim: viva o rei! Mais forte: viva o rei! Agora fale comigo assim: agora eu entendo, porque eu tenho que profetizar antes das coisas acontecerem, porque quando eu profetizo, não importa as circunstâncias, a minha vitória vai chegar. Adore ao Senhor. Glória! Meu pastor Marcos, por favor. Esse é o cálice do novo pacto em meu nome, em meu sangue. Não é um pacto entre vocês e Deus, é um pacto entre eu e meu Pai. Mas como eu amo vocês, vou colocar vocês dentro do pacto que o Pai fez comigo. Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite, como é que